Olá, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Ana Luz e hoje vamos falar de um livro que ele teve um hype nesse primeiro semestre, que é Devoradores de Estrelas. Se você por acaso não acompanha nada de cinema, talvez você não conheça esse título, mas se você tem um pouquinho de noção do que estreou esse ano, do que tem um grande potencial de concorrer a várias categorias no Oscar do ano que vem, você sabe mais ou menos sobre o que é esse livro, mesmo que você não tenha assistido o filme ou não tenha lido o livro. Pois bem, imagine que de repente a luz do sol começa a desaparecer e com isso ela afeta toda a vida terrestre. Sim, é basicamente esse o enredo de Devoradores de Estrelas e o livro conta toda a jornada para tentar resolver essa situação. Esse é um livro do autor Andy Weir e ele é tanto quanto famoso já no ramo da ficção científica, tanto dos filmes quanto dos livros, porque ele escreveu o livro Perdido em Marte, que também virou um filme e que também concorreu a muitos prêmios, foi dirigido pelo Ridley Scott, então assim, foi uma coisa grande. E logo depois que ele terminou de escrever Perdido em Marte, ele começou o projeto de Devoradores de Estrelas, só que no meio do caminho ele engavetou, desistiu, achou que não tinha nada a ver, escreveu um outro livro que não tem tanto sucesso, até porque não tem adaptação, que é Artemis, e depois ele voltou para Devoradores de Estrelas e ainda bem que ele fez isso porque esse livro é maravilhoso. Sério, a sinopse é sensacional, é um professor de biologia de ensino fundamental que de repente se vê em uma missão espacial. Na verdade o livro começa, e o filme também, com ele acordando dentro dessa nave com amnésia, ele não sabe nem quem ele é, como ele foi para ali, qual é o nome dele, são memórias que vão chegando a ele aos poucos e junto com ele a gente vai descobrindo o que aconteceu, né? Como se encontrava a Terra, o que culminou nessa missão. Então o livro ele é entremeado entre passado e presente, onde no presente a gente vê ele nessa nave e no passado a gente vai descobrindo junto com ele o que aconteceu e quem ele é. E ele vai tendo esse choque de realidade junto com a gente. E eu devo dizer que esse livro aqui, ele, caso não tenha ficado claro, é uma ficção científica. E é uma ficção científica bem detalhada no quesito científico da coisa e também ficcional, né? Porque, enfim, tem várias coisas que são inventadas, mas eu não acho que, se você não for acostumado com o gênero, eu não acho que é um ponto negativo para você se assustar. O que eu sugeriria é, assista o filme antes. Claro que você vai saber a história, né? Lógico, mas é porque eu acho que o filme ele acabou sendo muito mais palatável para um público que não é tão assim próximo da ficção científica. Não que o livro seja impossível de ler, é um livro bem divertido, é um livro bem legal. Porém, fica essa recomendação, caso você não seja familiarizado, caso você tenha dúvida se vai gostar ou não, vê o filme primeiro, porque o filme é muito bom. Mas antes de continuar falando da história, outra recomendação que eu tenho pra você é que você curta esse vídeo, né? Me dá aí essa moral, eu tô fazendo aqui um conteúdo com tanto carinho pra vocês, por favor, ajudem aqui. Eu vou agradecer muito se vocês curtirem esse vídeo, porque ajuda no engajamento, mas se vocês não gostarem do que eu estou fazendo, pode dar dislike também, não tem problema nenhum. Então, como eu falei, o Ryland acorda e ele não lembra nem quem ele é, não lembra o próprio nome, nem porque ele tá ali, ele nem sabe ainda que ele é um professor, mas ainda assim, você pensa o que um professor de escola está fazendo em uma nave espacial, como viemos chegar até aqui e a gente vai descobrindo. E para complicar a situação, ele acorda a milhões de quilômetros de casa junto com 2 cadáveres. Sim, era uma tripulação de 3 pessoas e as outras 2 estão mortas. E ele fica, meu Deus, quem são essas pessoas? Como eu vim parar aqui? Sério, quão assustador não deve ser você estar longe de casa, você não saber quem você é e ter gente morta do seu lado. Fora que ele acorda numa cama toda cheia de sonda, sabe? Todo preso com acessos venosos e uma máquina falando com ele, já abordando. E essa máquina fica perguntando como é seu nome, porque é um recurso, né? Um mecanismo de defesa. As informações só vão ser liberadas para ele se ele disser o nome dele, porque ele estava em coma, então ele tem que mostrar que ele tem um conhecimento das coisas, que ele está apto, que ele está consciente. Só que ele não lembra o nome dele, essa máquina fica o tempo todo, nome, diga o seu nome. Então assim, ele não sabe nem que missão é essa, porque a máquina não desbloqueia o acesso para ele ter, né, o conhecimento de tudo. E quando eu digo que ele estava em coma, ele mesmo identifica, tá? Nesse primeiro momento, pelo andar da carruagem, por como o corpo dele está respondendo e tudo o que está acontecendo, ele mesmo já identifica que ele acordou de um coma. E nisso a gente já entende o quê? Que ele é uma pessoa inteligente o suficiente, ou melhor, conhecedora de coma o suficiente para entender como é, né, que um corpo reage a um coma quando ele acorda. E aí, outra coisa que mostra como ele tem um conhecimento muito específico é que ele percebe
que esse lugar onde ele está tem uma aceleração da gravidade diferente, tem um peso diferente quando ele anda. E aí ele pensa, eu não estou na Terra, essa não é a gravidade da Terra, eu estou em uma nave espacial. Ou seja, de cara a gente já percebe que esse cara sabe de muita coisa. E aí começam os flashbacks e a gente vai entendendo quem ele é. Ele é um professor de ciências, como eu já comentei, que ele gosta muito do que ele faz. Ele ama dar aula, ele ama os seus alunos, só que isso nunca foi o plano A dele. Na verdade, ele é um cientista e ele foi um grande ferrenho por muito tempo de que existia vida fora da Terra, só que isso não dependia da água, que é uma corrente que vai contra muitas hipóteses de muitas pessoas, que a água é fundamental para a existência de vida. E como ele ia de encontro a isso, ele foi rechaçado pela comunidade científica, teve uns burburinhos, teve um clima pesado. Então ele decidiu se retirar dessa comunidade científica e aí ele percebeu que ele poderia ser professor e ele tá fazendo isso, é o plano B, mas ele ama o que ele faz. Então, da feita que ele entende esse princípio do passado dele, ele percebe qual é o nome dele a partir dessas lembranças, ele consegue responder o computador e o computador já desbloqueia o acesso para outras informações e outras áreas dessa nave, porque esse tempo todo ele estava ali naquele cômodo, naquela câmara, junto com os cadáveres. E a partir dessas memórias, ele lembra que a vida na Terra está ameaçada de extinção, porque existem seres que devoram estrelas, em especial o Sol. Esses seres são batizados por ele mesmo de astrofágicos. E é basicamente isso, eles estão consumindo a energia solar. E esses astrofágicos, eles não estão afetando apenas o Sol, eles estão literalmente afetando todas as outras estrelas dos outros sistemas solares e do nosso também. Mas existe uma estrela em específico que parece que essa linha que os devoradores deixam de rastro pula, sabe? Tipo, tem todas as estrelas ao redor estão tendo a sua energia retirada, menos essa estrela em específico. Então, toda uma comunidade científica se reúne de todos os lugares do mundo para tentar resolver, para entender, na verdade, o que essa estrela que não é afetada tem de especial. Então, basicamente, ele está viajando em uma pequena nave para desvendar um mistério científico. E se até agora tudo que eu falei não convenceu você, tudo bem. Garanto que o livro é sim muito legal, mas por favor, veja o filme. Sério, o filme eu acho que agora, no momento, ele tá disponível para aluguel. No caso, eu vi no cinema mesmo e eu juro que eu não senti as, sei lá, mais de 3 horas que o filme tem. De verdade. Porque essa é uma experiência de ficção científica muito imersiva para quem não é também da ficção científica, porque ele tem comédia, ele tem drama. O protagonista, ele pode estar na pior situação possível, sabe, no meio do nada com 2 cadáveres, mas ele tem um senso de humor muito, assim, típico dele e muito agradável de se ler e de se assistir também. E dentre essas milhões de explicações científicas, a gente vai entender também, porque a narrativa é super fluida, a gente entende que eles fazem um levantamento, né, da progressão do quão prejudicial é essa situação e até quanto tempo ela vai se estender. Então eles projetam que se continuar nesse ritmo que está estável, nesse crescimento da destruição do Sol, a Terra vai entrar em uma nova era do gelo dentro dos próximos 30 anos, o que vai anular basicamente boa parte da vida na Terra. O que faz com que todos os governos do mundo praticamente se juntem, se unam, e existe uma mulher que ela vem lá da Europa, acho que da Suécia, da Alemanha, sei lá, uma parte nórdica, e ela é eleita como a pessoa que vai liderar um grande projeto para resolver todo esse BO. E nisso eu quero reiterar que o livro ele é muito didático, tanto na parte científica quanto na parte política, de como isso tudo vai acontecendo. Tão didático que você não tem problema nenhum em entender que esses astrofágicos também funcionam como energia, eles servem de combustível, então eles vão fazendo uma cultura de astrofágicos com muita dificuldade e então eles vão ser utilizados como combustível num projeto dessa nave para levar até essa estrela que não é afetada por astrofágicos, descobrir o que está acontecendo e mandar resposta para a Terra, para que eles resolvam tudo. A questão é que é muito difícil criar uma cultura de astrofágicos na quantidade para ir e voltar. Então eles fazem uma quantidade X apenas para a ida. E a volta? Então, é uma missão suicida. É basicamente isso. E aí ele descobre não apenas toda essa situação caótica, como também o fato de que ele está ali para morrer. E aí tá, a gente já sabe quem o Rylance é, o que é o projeto, qual o propósito da missão, e aí você me pergunta como um professor foi parar nesse rolê. Basicamente, essa chefona que foi designada para liderar esse grande projeto, ela tinha assim um corpo bem grande de cientistas. Porém, como tinham acabado de coletar os tais astrofágicos, não sabiam nada sobre eles, se era radioativo, se era um monte de coisa, ela decidiu que ela não ia colocar em risco a equipe dela. Então ela pegou pessoas potenciais que ela pesquisou nesse grande acesso a uma grande database de cientistas com muitas pesquisas sobre vida alienígena
e ela acabou selecionando algumas pessoas, dentre elas o Ryland Grace, para que ele tivesse contato com esses astrofágicos. As pesquisas dele são muito frutíferas, só que assim, ele estava ali por tempo indeterminado, foi chamado, escalado, e aí acabou a pesquisa dele, ele foi despachado de volta. E ele, tá, beleza, né? Vou voltar pra minha vida, tô feliz. E só que assim, ele tava afastado dessa comunidade científica e isso meio que reacendeu uma chama antiga. Não é que ele não gostasse de ser professor, mas isso reacendeu, sabe, uma paixão nele. Outra coisa é que ele percebe que, por mais que ele ame dar aula e os alunos dele, de que adianta ficar dando aula se os alunos dele não vão sobreviver? Eles vão morrer, mesmo que demorem a achar uma solução, pelo menos vai existir uma solução. E com base nisso, com base nessa chama antiga que reacende e na grande preocupação que ele tem com seus alunos, esse cara ama os seus alunos, ele ama dar aula, lembrem disso. Então ele pensa, cara, eu vou ser mais útil para os meus alunos estando ali inserido nas pesquisas para tentar desenvolver, já que com pouco tempo, com pouco recurso que eu tinha, eu já consegui avançar muito. Enfim, eu acho que eu vou ser muito mais produtivo lá com eles. E aí ele pede para voltar para o projeto e ele é reinserido então nesse grupo e começa a participar de tudo. E sim, é assim que ele vai parar na Hail Mary, mas muita coisa vai acontecer. É um livro sobre amizade, veja só. Sim, ele vai encontrar uma amizade no espaço. É um livro muito legal, mas para eu falar mais sobre isso, eu preciso dar spoilers. Então, se você não se incomoda com revelações do enredo, enfim, a partir de agora o vídeo vai seguir por sua conta e risco. Mas caso você não queira ver o vídeo, tudo bem. O que eu peço só é que você se inscreva, né? Eu vou pedir para você curtir antes, enfim, para ajudar no engajamento, mas eu peço que você se inscreva e você vai lá, lê o livro, vê o filme e depois volta aqui pra gente conversar, tá bom? Porque tudo que acontecer aqui no livro é o que acontece no filme, é um filme muito bem adaptado, então você pode também ver o filme e vir aqui conversar com a gente. Porque basicamente o Ryland, ele não é um astronauta, ele é um cientista, então não teria por que ele estar nessa astronave. Então, nossa, eles fazem um projeto gigantesco para recrutar as melhores pessoas, não só os melhores profissionais, como as melhores pessoas geneticamente predispostas a sobreviverem um coma. Porque o que acontece vai ser um tempo muito grande até chegarem nessa nave em específico. Então, em anos da Terra, seriam 4 anos. Só que aí você pensa, você pega 3 pessoas com habilidades muito específicas e essenciais para essa jornada e coloca para sobreviverem sozinhos em um ambiente fechado, minúsculo, por 4 anos. Em 4 anos, essas pessoas já devem ter se matado, né? Porque, meu Deus, deve ser um inferno. Então, para evitar desgastes, perdas, enfim, outras situações, tem muito conflito ético. Esse livro ele vai mostrar muito da parte ética do conflito da coisa em si. Que de início a gente pode até julgar a chefona lá, né? Acho que é Stretch o nome dela, mas ela tá fazendo o trabalho dela e ela é boa no que ela faz, então, e são tempos desesperadores. Então, por exemplo, coisas que ela pensa que parecem absurdas, mas que para um projeto dessa magnitude faz sentido. Só que aí, lembrando, o Ryland não é um astronauta, ele é um biólogo, ele é um cientista, ele não tem nem treinamento para estar no espaço. Por que que ele tá ali? Então, quando ele acorda, da feita que ele entende que ele tá numa missão, ele vai seguindo com o que ele sabe da missão, porque ele já entende dos astrofágicos, que aquela é uma missão de reconhecimento, até que em algum momento chega uma memória pra gente e pra ele de como ele foi para ali, e basicamente não era para ele estar ali. Existia um corpo muito estabelecido de astronautas aptos a isso. Só que um dos astronautas morre de repente e o Ryland, por acaso, ele se tornou o grande braço direito da Stretch, sabe? Ele estava ali o tempo todo, em todas as reuniões, ele sabia de todos os dados, fora o fato de que ele sabia dominar os astrofágicos muito bem, e ele mesmo passou muitos desses conhecimentos para os cientistas que iriam para a missão. Então eles tinham conhecimento teórico e prático de como resolver as coisas, só que não de como sobreviver no espaço e coisas que astronautas devem fazer, que eu não sei também. Só que como isso era muito essencial, a Stretch, ela basicamente testou toda a população que ela podia para a resistência ao coma. Meio que pegou ele, tipo, já tô testando todo mundo, vem aqui também você. Só que a combinação genética dele era muito boa para sobreviver ao coma e ela guardou essa informação. Então, quando aconteceu essa fatalidade com o cientista que faria uma função similar aos conhecimentos dele, ela pensou assim: ser astronauta, a galera que vai estar lá no espaço contigo vai te ajudar. Tu tens o conhecimento e a capacidade de sobreviver ao coma, então vai tu mesmo, então vai para o espaço. Então ele vai contra a vontade, ele é capturado, ele é sedado e socado na nave. Basicamente é isso, contra a vontade dele. E ela faz tudo isso partindo do princípio de que ele é uma pessoa de boa índole e que ele ama muito o que faz e ama muito a ciência, porque ela ainda diz assim: a gente vai te dopar e a gente vai colocar uma medicação em ti que você não vai lembrar das coisas de imediato
quando você acordar, porque aí você vai seguir com a missão, fazendo as coisas que você tem que fazer. Quando a memória voltar na sua integridade, você já vai estar tão absorto e envolvido com a missão que você não vai parar, porque é do seu feitio. Eu te acompanhei por todo esse tempo, todo esse desenvolvimento, e eu conheço a tua índole. E de fato, isso acontece. Ele já está tão envolvido quando ele descobre essa maracutaia que ele não abandona a missão, porque ele já está lá. O que ele vai fazer? Se ele se recusar, ele só vai afetar toda a vida na Terra. E meio que ele se meteu nisso tudo, mesmo que só na parte de pesquisa, porque ele queria salvar a vida na Terra. Então, bom, ele já tá lá, bora fazer alguma coisa, né? Mas, como diz o ditado, seguro morreu de velho. Então, mesmo sabendo da índole dele, é claro que ela garantiu que ele acordaria sem nenhuma lembrança de como ele foi parar ali, porque vai que ele acordava todo doido e sabotava a missão. E aí você me pergunta, se esse cara tá no meio do nada, salvando o planeta Terra, foi assim, chutado pelas costas, foi jogado nessa situação contra a vontade dele, onde tá a tal história de amizade que eu falei? É porque, em determinado momento, no meio da jornada para essa estrela Tau 7, ele encontra uma nave que claramente é alienígena. Ela tem uma aparência que não é feita na Terra, ela claramente tem uma tecnologia que não é terrestre. Então sim, ele vai fazer amizade com alienígenas. Ou melhor, com um alienígena só, porque enfim, é só ele que sobreviveu. E aí eles começam a se comunicar e é muito legal ver como essa comunicação é feita, tanto no filme quanto no livro, porque eles têm um interesse em comum. Porque os astrofágicos também afetaram o Sol do sistema solar deles. Então a vida em Erida também está afetada e essa também é uma missão de reconhecimento deles. E é muito legal ver o interesse em comum deles e como eles pensam, cara, ele pode ter conhecimento que eu não tenho, eu posso ter conhecimento que ele não tem. Então bora se juntar, bora tentar descobrir juntos como resolver isso e os dois ganham. Só que para isso, claro, vai ter um impasse. Ele não sabe nada do idioma do outro, ele não sabe nem como eles se comunicam. Eles até tentam através de pantomimas no início, mas não dá muito certo, porque é uma questão de semiótica, né? Um símbolo pode ter um significado para mim, mas não ter o mesmo para você, porque você é de uma cultura diferente, no caso ele é de um planeta diferente. E depois a gente descobre que nem enxergar ele enxerga, ele capta as informações de outra forma, porque o planeta dele não tem incidência de iluminação. Enfim, ele desenvolve um sistema de comunicação. Basicamente, a base de tudo é o quê? Matemática. Então, ele tenta conhecer os números. Ele apresenta um relógio, diz, olha, esses são os meus números. E aí, esse alienígena chega, olha, tá aqui, é como eu meço o tempo, é assim. E aí, eles começam a traçar equivalentes de números para poder desenvolver, a partir disso, um vocabulário inicial. E aí, as coisas vão evoluindo. É muito legal. E assim, o Rock, eu vou chamar ele de Rock porque é assim que ele é chamado no livro, a aparência dele é um negócio assim surreal. Ele é todo feito de pedra, ele tem o tamanho de um cachorro, acho que é um porte médio, e ele parece uma aranha. É uma aranha de pedra do tamanho de um cachorro. Vocês tentaram imaginar isso? É isso. E você pensa, nossa, mas como é que eu vou gostar de uma pedra? Uma pedra que não emite emoção, não tem um rosto? Pois é, parece estranho. Mas eu juro que ele é tão carismático e assim, no cinema, quando acontecia uma coisa boa com o Rock, todo mundo se divertia. Quando acontecia uma coisa triste com o Rock, eu via as pessoas se debulhando em lágrimas, sabe? Então vejam o quão carismático esse alienígena vai ser. Ele vai te conquistar, ele conquista o Rylance, ele vai conquistar você também. E até a forma como essa conexão de comunicação vai sendo feita, porque o Rylance percebe, não dá pra me comunicar através de gestos. E aí ele começa a fazer equivalentes matemáticos e linguísticos e a coisa vai evoluindo até que ele de fato chega um momento que ele nem precisa traduzir nada, porque como ele estava no espaço, basicamente ele tem milhares de computadores com tudo que é programa possível, inclusive alguns programas de tradução. Então ele vai gravando os sons que o Rock faz, descrevendo ali os equivalentes que ele identifica. E é claro que é uma língua diferente, então ela não vai ter todos os conectivos, não vai ter todas as preposições. Eu comparo muito com Libras, porque em Libras a gente se prende mais a palavras-chave. O sujeito, o verbo, o adjetivo, mas os pequenos conectivos, eles não precisam estar ali. Então é basicamente assim que vai sendo feita essa comunicação, é uma comunicação, uma tradução um pouco simplificada. É interessante perceber que o autor pensou nesses pormenores, na verdade é interessante perceber que mesmo, claro, sendo uma coisa às vezes até farofa, né, porque é muito conveniente que ele consiga se comunicar perfeitamente com esse alienígena, ainda que ele não domine o nosso idioma ou não tenha equivalentes suficientes. Assim, ainda assim, a gente sabe que é muito, muito viajado, mas vê que o autor manteve um pé no chão, apesar disso tudo. E aí, quando eles conseguem uma proficiência nessa comunicação, ao ponto de não ter ruídos ou quase não haver ruídos, eles começam a juntar forças
para trabalhar juntos e resolver todo o BO. Porque vamos lembrar que o Ryland, ele acorda numa nave, só ele não tem o conhecimento dos outros cientistas, ele é biólogo, mas e o resto? Ele não é nem astronauta. E o Rock, ele é um engenheiro. Ele não é cientista, mas ele é um engenheiro e ele é o responsável pelo funcionamento, pelo mecanismo da nave dele. Só que toda a tripulação da nave dele também faleceu por uma questão de radiação, enfim, não vou entrar em detalhes. Então, nesse momento, eles juntam força porque eles estavam sozinhos e com conhecimentos muito específicos das áreas deles. E aí eles pensam, cara, eu sou um engenheiro, tu és um cientista, bora se juntar e criar as melhores soluções que a gente puder para esse problema. E esse convívio é maravilhoso porque vai reforçando todas as conexões em comum, né, que eles têm, mas também os afastamentos, tanto culturais quanto históricos. E é legal ver isso porque apesar deles sim estarem se comunicando, não é o suficiente para reduzir todas as diferenças entre eles. Então isso ressalta assim também as desconexões entre eles. Mas nada disso faz com que em algum momento um desrespeite o espaço do outro. É justamente essa relação respeitosa e amigável que vai fazer com que os resultados apareçam. Inclusive, eles começam a traçar hipóteses de que, na verdade, eles tenham, apesar de em galáxias diferentes e aparências diferentes, formas de viver completamente diferentes, eles pensam que talvez eles tenham assim, uma base da vida em comum. No caso, o ser que originou a população do planeta Irida e que gerou o Rock tenha seres da mesma similaridade no planeta Terra. Eles têm essa hipótese, enfim. Então vocês vão ler também para descobrir, porque entra mais no caráter científico, que eu não vou abordar aqui. Inclusive, se alguém tiver interesse, eu separei alguns artigos, eu vou deixar na descrição, mas infelizmente todos estão em inglês. Eu não consegui encontrar artigos em português, assim, que me satisfizessem na pesquisa. Um vai falar sobre os aspectos filosóficos dentro desse livro. Outro vai falar sobre o autossacrifício na literatura, porque o Ryland, da feita que ele entende por que ele tá ali, ele aceita a missão. Ele, claro, não fica satisfeito, porque ele vai morrer, mas ele aceita a missão. E isso mostra o quão heróico ele é. E o outro artigo fala sobre a perspectiva científica na literatura de ficção científica. E eu senti necessidade de ir atrás de artigos e coisas sobre o tema, porque o meu conhecimento, apesar de eu gostar de ficção científica, o meu conhecimento teórico sobre o assunto, ele é um tanto quanto raso, porque a ciência está sempre em primeiro plano nesse livro. Então os protagonistas, eles vão mobilizar um monte de teoria, um monte de equipamento, tudo em nome da ciência. Então eu pensei que seria melhor eu trazer palavras e recomendações de pessoas que já pesquisam sobre isso, intrincado na literatura. Porque esse livro ele consegue trazer uma mistura muito legal, tanto da parte científica real, quanto da parte científica realmente ficcional, e é muito legal. E o resultado disso é incrível. Tanto é incrível que esse é um livro amplamente premiado. Se foi um livro que ele teve uma recepção de público e de crítica muito grande logo que ele foi publicado. Ele não caiu, tá, nas vendas, só que com o filme, né, o lançamento, pipocou, então ele tá sendo muito lido esse ano. Eu acho que o mais legal é ver esse protagonista em si, porque tem todo o caráter científico da coisa que não pode chamar todo mundo, mas ele é um protagonista que prende, ele é bem-humorado, ele é carismático, e o que é até contraditório com o fato de que ele tem poucas relações interpessoais, ele não tem família, ele quase não tem amigos, sabe? Praticamente a gente só tem um contato dele com a Stretch no início do livro, e depois a gente vê com o Rock, que é um amorzinho, aí a gente vê de fato uma amizade. Então a gente vê uma pessoa que tem poucas relações interpessoais, então você pensa, nossa, essa pessoa deve ser um saco. E não, ele é maravilhoso, porque ele é divertido, ele é ácido, ele é sarcástico, sabe? Até a própria situação dele, que é uma situação de barril, ele consegue ser cômico dentro do que ele pode ali naquele contexto. É muito divertido. O que contribui para todo esse aspecto carismático do herói, que ele não é apenas heróico por ser o nosso protagonista, como tem toda a questão do autossacrifício que está envolvido nisso e que ele aceita de bom grado em nome da missão. Afinal de contas, essa é a única forma de garantir a sobrevivência da humanidade. Sobrevivência essa da qual ele não vai fazer parte, mas ainda assim ele abraça essa missão. Claro, né, depois que ele é obrigado, mas aí ele não sabota a missão quando ele já tá lá. E vamos lembrar de que ele não estaria lá se não fosse pelo amor dele aos alunos. Foi no início por conta dos alunos que ele se meteu nisso, então mostra o quão altruísta também ele é, sabe? E já que estamos falando aqui numa sessão de spoilers, eu posso dizer que isso se mostra ainda mais em um momento onde o Rock entra em perigo, tudo já está resolvido, ele está voltando para casa, eles têm sucesso, o Rock inclusive tem muito combustível, então ele passa uma parte desse combustível para que o Ryland volte para casa, então mesmo que ele estivesse disposto a fazer esse autossacrifício, no final ele não precisa, porque ele consegue, com base na amizade, na interação que ele teve com o Rock, receber uma forma de voltar para casa. Só que quando ele já está achando que ele vai voltar, ele descobre que o Rock está em perigo. Ele se anula
ele decide se sacrificar para salvar o Rock, porque ele sabe que além dele perder o amigo, mesmo que eles nunca mais fossem se encontrar, mas ele tem um carinho muito grande, ter formado uma amizade muito bonita, ele sabe que se o Rock nunca chegar ao destino, toda a vida do planeta dele se extinguirá. Então ele se sacrifica em nome do amigo e dá vida no planeta desse amigo. Planeta esse que ele nunca nem viu, que ele não conhece ninguém, mas ainda assim ele se sacrifica. Isso mostra como se criou toda uma relação não convencional entre esses seres vivos, sabe? Ele tá se sacrificando por um cara que parece uma pedra, que ele não conhece ninguém do planeta dele, e ele tá disposto. Porque eles têm uma conexão profunda e o nosso protagonista é muito heróico. Mas não, tá? Não se assustem, ele está disposto a se sacrificar, mas ele não morre. O Rock consegue salvá-lo, né? É uma situação ali mútua, e ele leva ele então para o seu planeta, consegue criar uma atmosfera de oxigênio para ele ali, e ele sobrevive como um emigrante por tempo indeterminado nesse planeta Erida. E sendo professor, ele começa a ser professor da vida em Erida, das crianças em Erida, que é uma coisa que ele ama fazer. Claro que todos os cientistas de Erida começam a desenvolver pesquisas para que um dia ele consiga voltar para a Terra. Mas enfim, esse é um final meio que aberto, tudo que a gente sabe é que o livro se encerra com ele em Erida. E nessas pesquisas que eu fiz sobre essa questão do autossacrifício na literatura, muito se falava sobre o quão contraditório pode parecer do ponto de vista evolucionista, né? Porque a gente está aqui para tentar viver, para tentar sobreviver. Então, como a gente vai se sacrificar em prol do outro? Porque isso tudo vai contra a questão da autopreservação que a teoria da evolução traz pra gente. Mas existem estudos que mostram que essa questão vai para uma outra compreensão de que, na verdade, esse autossacrifício não é apenas pensar em você. É um mecanismo irracional em prol da perpetuação da espécie, sabe? Querendo ou não, a espécie precisa sobreviver. Então esses estudos mostram que dentro de todo esse altruísmo e dessa cooperação com o Rock, talvez exista uma lógica por trás de adaptação. Mas acho que a gente não tem que pensar nisso, sabe? Eu acho que isso daí é mais porque eu fui atrás, fui catar detalhes, mas não vamos pensar nisso, porque quando eu penso em Devoradores de Estrela, tudo que eu lembro é uma maravilhosa história de amizade. Uma ficção científica, sim, se passa no espaço, mas é uma maravilhosa história de amizade. Eu adorei esse livro, é sério, é 5 estrelas, não favoritei, mas é 5 estrelas, está no meu coração, o filme também, recomendo os dois, reafirmo, assistam o filme, é muito legal. E é isso, se você gostou desse vídeo, é claro, eu vou pedir de novo um like, pedir de novo que você se inscreva, caso você não tenha se inscrito ali no início. E é isso, obrigada por terem ficado até aqui e até a próxima, tchau, tchau!